Oi pessoal, tudo bem? Como vocês sabem, eu sou do Nordeste, ou do Nordeste, como alguns de vocês dizem. E hoje vamos analisar algo que tem a ver com o falar de muitos nordestinos. Hoje eu vou falar sobre uma rocha enorme, num lugar alto, ao lado de uma descida íngreme, só esperando para ser empurrada com força suficiente e começar a rolar ladeira abaixo. E onde está essa rocha? Nos idiomas. Esperem, vocês ainda vão entender. Bem, talvez vocês já tenham ouvido alguém de algum lugar do Nordeste dizer oito, muito ou doido, em vez de oito, muito e doido. Inclusive, eu estava pensando em colocar como título desse vídeo alguma coisa como um vídeo muito doido. E sobre o som nasal de muito, que nesse caso se torna muito, eu já fiz um vídeo sobre isso. Por que é muito e não muito? Tá? Vocês podem dar uma olhada nesse outro vídeo depois. Mas o vídeo de hoje não é sobre por que é muito e não muito, e sim por que existem pessoas que dizem muito em vez de muito. E essa pronúncia, muito, oito, doido, existe em vários lugares do Nordeste. Em algumas partes, só mais no interior ou entre pessoas mais idosas. Em outras, é algo ainda mais generalizado entre a população. Mas talvez você se pergunte, de onde vem isso? Aí alguém poderia responder, é influência do espanhol porque os espanhóis... Pare agora. As pessoas têm a mania incontrolável de dizer que qualquer coisa é influência de outra língua. Inclusive, eu também fiz um vídeo especificamente sobre isso. É claro que influências externas existem, mas esse não é o caso. Sabe quem teria motivo para dizer ocho por influência do espanhol? Os falantes de galego, que é uma variedade linguística do sistema galego-português, já que eles, os galegos, são uma comunidade autônoma que pertence à Espanha. Eles são uma nação não independente. E sabe como eles dizem oito em galego? Dizem oito mesmo, não ocho. Então, não é a Dona Maria, lá no sertão nordestino, lá na Caatinga, que diz oito por influência do espanhol. Mais para o final do vídeo, eu vou explicar alguns elementos linguísticos para esclarecer melhor por que isso não vem do espanhol. Para iniciar a explicação sobre a origem dessa pronúncia, já vou dar um spoiler. De forma resumida, o que causa a transformação de oito em oito é o som de i ao lado do t. Da mesma forma que, em diversos sotaques, tia se torna tia. Esse i ao lado do t é o que termina provocando o chiado. Mas isso não responde como isso acontece. Então, vamos dar continuidade ao vídeo para entender melhor. Só queria fazer um comentário antes. O pessoal sempre gosta quando eu falo de diferentes variedades do português e de outras línguas derivadas do latim, fazendo comparações. É legal ver como a língua latina, que é a mãe das línguas românicas, nos deixou tantas coisas legais para estudar. Mas a língua latina não é a única mãe legal. As nossas também são. Por isso, não vamos nos esquecer de presentear as nossas mães agora em maio com roupas da Insider. Talvez você já tenha algumas objeções. Então, vamos resolver isso agora. Se você pensa, eu vou errar o tamanho na hora de comprar. Não, não vai. Na página da Insider, você tem um provador virtual em que você pode colocar a altura, o peso, a idade da pessoa e eles fazem um cálculo mostrando se a roupa vai ficar legal. E se depois de você inserir esses dados, você achar que a forma do corpo que foi gerada digitalmente ainda não está exatamente como deveria, você ainda pode editar um pouco e aí você vai ver em qual parte do corpo a roupa fica mais justa, mais apertada, quais tamanhos servem. Então, não se preocupe, você consegue comprar o tamanho certo. Se você pensa, não sei se vai agradar a minha mãe, vai sim. Tem uma variedade muito grande, tem roupas muito bonitas, mais elegantes, roupas mais simples, como vocês podem ver aí na tela. Se você pensa, mas não vai chegar a tempo de eu dar o presente no Dia das Mães. Bem, se você está em São Paulo, então, se você comprar hoje, dia 7, ou amanhã, dia 8 de maio, vai chegar a tempo sim. Mas se você não estiver em São Paulo, como é meu caso, eu sou de Natal, pode pedir também, mesmo que não dê para garantir que vá chegar antes do Dia das Mães. A sua mãe já aguentou você até hoje mesmo, então ela aguenta esperar mais uns dias pelo presente. E se precisar trocar por algum motivo, não se preocupe.
Fazer trocas com a Insider é sempre simples e fácil. Então, aproveite lá. Use o cupom Glossonauta e aproveite o desconto nesse Dia das Mães. Sua mãe vai achar o presente muito bom. Agora, vamos lá. Vamos entender o fenômeno que eu mencionei antes. Por que tem gente que diz oito e muito? Existem mudanças nas línguas que são muito comuns e que a gente tem muitos registros delas em diferentes partes do mundo e em diferentes épocas. Por que certas mudanças se repetem? Simplesmente porque, anatomicamente, as bocas das pessoas são muito parecidas, o que gera certas tendências. Existem mudanças que estão só esperando para acontecer. Imagine agora uma grande rocha posicionada perto da parte mais alta de uma descida íngreme. A rocha pode ficar ali por muito tempo, mas é só alguma coisa empurrar com força suficiente que ela vai sair rolando ladeira abaixo. Nas línguas, como vocês sabem, as pessoas espontaneamente inventam gírias e jeitos diferentes de se expressar e de dizer as coisas. Às vezes, no nosso falar espontâneo, a gente termina criando sons que não seriam esperados na nossa fala. Vou dar um exemplo. Pense na palavra olha, quando você diz para alguém olhar, né? A gente reduz esse olha a ó, a um simples ó. Você aponta para uma coisa e diz ó, certo? Eu faço isso. Às vezes, eu quero só mostrar alguma coisa, eu aponto e falo ó, tá? Então, esse ó é uma redução de olha. Ok, até aí tudo bem, não tem nada estranho nesse som, é só uma forma reduzida. Contudo, acontece que, às vezes, eu coloco o ó no final da frase e eu vou dizer tem um passarinho ali, olha, e eu pronuncio. Tem um passarinho ali, ó. Tem um passarinho ali, ó. Mas agora acaba de acontecer uma coisa muito interessante, que eu não digo tem um passarinho ali, ó, mas tem um passarinho ali, ó. Esse ó que eu estou pronunciando no final é átono. Tem um passarinho ali, ó. Ali, ó. Certo? O ó não é tônico, não é ali, ó, mas tem um passarinho ali, ó. Ali, ó. Ou seja, o que é que eu estou fazendo aí? Eu estou pronunciando um som de ó, átono, em posição final, que não deveria ser possível em português. Em português, se você tem um ó em posição final, assim, átono, ele não pode ser um ó aberto. Ele se fecharia, ele ficaria um simples U, como em carro. A gente não diz carro, e sim carro. Então, é uma nova possibilidade de som. Aquele som não deveria estar ali normalmente, um O aberto, em posição átona no final, mas ele está. Eu falo assim. Então, acontece. Outro exemplo, em Portugal, é o jeito que eles pronunciam euro, certo? Quando eles vão dizer um euro, é comum que os portugueses digam um euro, euro, certo? Então, você pergunta quanto custa, ele vai dizer um euro, euro, com O no final. Por quê? Porque vem de Europa. Então, tira o pá do final, né? Europa, e fica só euro, euro. Isso é estranho. Você não tem palavras em português acabando com um O que se pronuncie com um O aberto em posição átona. Se ele é aberto, normalmente ele seria tônico. Seria euro, um euro. Mas eles não dizem euro, eles dizem euro, euro. Então, a primeira sílaba é tônica, mas a segunda é aberta, o O é aberto, certo? Então, esse tipo de coisas são coisas inesperadas na fala, mas elas acontecem. E uma vez que elas acontecem, um novo som acaba de ser introduzido, uma nova possibilidade acaba de ser introduzida na língua. E isso pode se estender, né? Muitas vezes, essas inovações ficam restritas a um grupo específico de pessoas ou a casos específicos de uso, ou até terminam desaparecendo depois. Mas e se essa inovação bater numa pedra que está só esperando para cair e ela, de fato, sair rolando ladeira abaixo? Aí não tem volta atrás. A mudança vai ser desencadeada e isso vai gerar um novo elemento que vai dominar uma parte da língua e, se isso continuar se espalhando, termina pegando o idioma todo. Uma dessas pedras, esperando para cair, é a seguinte. As diferentes vogais têm a língua posicionada em diferentes posições dentro da boca. Quando a língua chega mais perto do palato, dizemos que isso é uma vogal palatal. Quando você diz A, O, U, a língua fica recuada.
Mas quando você diz I, a língua já é projetada para frente e sobe. I. É muito diferente, né? A posição da língua no I e no O. I, O. Né? Percebam isso. Então, essas vogais como I, são vogais palatais, que podem palatalizar consoantes vizinhas. Dessas duas, o I deixa a língua ainda mais perto do palato do que o Sendo assim, é mais comum que o som de I desencadeie uma mudança que o som de E. Em algumas línguas, só o I causa mudança e em outras, o E também causa. Mas que mudança? A de alterar a pronúncia da consoante vizinha, deixando a posição da língua mais próxima da posição do I ou do E. Vamos dar uma olhada em exemplos de diferentes línguas antes de a gente voltar para o português. Em occitano central, ou língua do oceano, e em occitano ocidental, ou gascão, para a gente dizer falamos a mesma língua, temos, respectivamente, parlam la mateixa língua e parlam la mateixa língua. Ou o verbo deixar, que em occitano central seria laissar ou deixar, e em occitano ocidental seria laixar ou deixar. Percebam, em um caso teve a palatalização e no outro não. Em português, vocês já perceberam que as letras C e G têm um comportamento estranho? Em vez de kakekikoku e gagegigogu, elas fazem ksesikoku, gagegigogu. E é justamente com o E e com o I que o som é diferente, ou seja, exatamente com as vogais palatais. Por quê? Bem, eu já expliquei isso melhor em outro vídeo, mas de forma resumida, a gente tinha, de fato, originalmente, ka, ke, ki, ko, ku. A letra C representava sempre o mesmo som. Mas aconteceu o seguinte, com o ka, ko e ku se mantiveram do mesmo jeito, mas com E e I, em que a língua fica aqui mais perto do palato, então a posição da língua foi afetando o som de K da seguinte forma. Que, 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 che, 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 tse, 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 se, se, até ficar K, se. E a mesma coisa com o ki, ti, 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 si. K, se, si, ko, ku. E mesma coisa, ga, ge. Então, ge, 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 ge. Até ficar assim, ga, ge, gi, go, gu, tá? Então, como a língua fica mais aqui, I, então, em vez de pronunciar o som de G com a língua lá atrás, G, o som da letra G, que era G, foi puxado para frente, para J. E o som de K também, S, para aqui para frente. Então, foi um processo de palatalização. Diferentes sons podem sofrer palatalização. Vamos dar uma olhada no som de R. Esse fonema existe em alemão e também em grego. E nas duas línguas ele está sujeito à palatalização, mas de maneiras diferentes. Se você tiver o som R seguido de E em alemão, isso vai ser Ré, mas em grego vai ser Che. Então, você não diz Ré, sim Che. Che. A língua se move para cá e gera um chiado. Che, che, certo? Mas em alemão isso não acontece. Ré em alemão, che em grego. Então, uma palavra como arena, que em alemão é arena, e em grego essa mesma palavra é achenio, a gente tem arena, achenio. Certo? Você não tem em grego arrenio, mas achenio, com chiadinho. Em alemão, por outro lado, sem chiado nenhum, arena. Tá? Isso quer dizer aquênio. É um termo botânico. Mas, se a gente inverter e não colocar R seguido de E, mas E seguido de R, então, em alemão, você vai ter ESH, mas em grego você vai ter sem o chiado. Tá? Então, em alemão, você pode ter uma palavra como Echtheit, com o chiadinho, e não Echtheit. Só que em grego, a gente tem o termo erthros, e não eschthros. Ou seja, quando a vogal palatal está depois do som de R,
essa consoante recebe um chiado em grego, mas não em alemão. Se a vogal palatal aparecer antes, então ela vai gerar um chiado na consoante em alemão, mas não em grego, certo? Então, isso é interessante, porque mostra que o fenômeno pode ocorrer em direções diferentes. Então, agora, voltando para oito e muito, essas variantes existem exatamente pelo mesmo motivo que pote e tia, em vez de pote e tia. Ou seja, a palatalização da consoante sendo causada pelo contato com uma vogal palatal. Em oito, temos uma palatalização progressiva. O i influencia a consoante que vem depois. Oito, oito. E em tia, a gente tem uma palatalização regressiva. O i influencia a consoante que vem antes. Tia, tia. Mas o legal é que tem palavras que ficam com chiado nos dois tipos de palatalização, como noite e leite. Porque noite tem um i antes do t e tem um e depois do t, mas que a gente pronuncia com som de i na maior parte do Brasil, né? Noite. Então, quem faz o chiado do ti vai dizer noite, mas quem faz o chiado do it vai dizer também noite. Tá? Nesse caso, a vogal dos dois lados vai causar o chiado do T. A mesma coisa com leite, que se torna leite, nos dois tipos de chiado. E quem não tem nenhum tipo de chiado vai dizer noite, leite, ou então noite, leite, como é comum também em alguns lugares do Brasil, sem transformar o E final em I. O interessante é que até o começo, ou mesmo metade do século XX, as duas formas eram vistas como algo mais popular e eram evitadas nos meios de comunicação. Só que, finalmente, com a popularização da palatalização regressiva nos sotaques do Sudeste, isso terminou deixando os sotaques do Sudeste marcados por esse chiado, ti, di, e isso terminou se tornando comum na TV, nas dublagens, etc. Mas até hoje, entre os dubladores de mais idade, às vezes a gente escuta algo como "eu vou te pegar, e isso é verdade", em vez de "vou te pegar, isso é verdade". Inclusive, faz um tempo, eu estava assistindo um dos milhões de episódios de One Piece e eu prestei atenção num personagem mais velho que tinha aparecido, eu nem lembro quem era, mas ele falava assim, com ti e di originais, e não com ti e di. E sobre a forma oito, por ter se mantido só como uma variante local, sem ganhar muita visibilidade, hoje em dia está recuando, cada vez menos pessoas falam assim. Só que, linguisticamente, dizer oito em vez de oito é a mesma coisa que dizer tia em vez de tia. É só um chiado do T causado pelo I que está ao lado. Mas uma forma terminou tendo mais sorte do que a outra. Entretanto, num universo paralelo em que o centro de prestígio do Brasil é, sei lá, Maceió, a maior influência linguística a nível nacional vem de lá. Aí nós temos crianças assistindo desenhos com dublagem alagoana e dizendo "esse desenho é muito bom". Bem, isso é só um cenário hipotético, né? Mas, de qualquer forma, mesmo que muitos nordestinos não digam oito e muito com esse tch intenso, ainda é comum fazer um leve chiadinho, bem fraco, dizer algo como oito, 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 ou muito, muito. Ah, eu gosto muito, gosto muito. Assim, só um chiado bem de leve, em vez de muito, t, com T puro, muito. Muitos nordestinos dizem muito, muito, com um chiado leve. Eu costumo falar assim, e percebi que muita gente por aqui também. Bem, agora vocês entendem o motivo dessa variante na língua portuguesa. Agora só falta eu dar mais detalhes de por que a gente sabe que isso não vem do espanhol. Primeiro, como eu disse, a palatalização é um fenômeno comum. Só porque aconteceu em dois lugares não quer dizer que houve uma influência. Esse é um fenômeno que acontece e aconteceu de diferentes formas em línguas do mundo inteiro. Recomendo o meu vídeo sobre a mudança espontânea das línguas, para vocês entenderem melhor. Mas agora, vamos analisar melhor como as línguas mudam e por que determinadas coisas como essa não têm como ser por influência externa. Analisemos o seguinte fato. O português perdeu o N intervocálico do latim, ou seja, luna nos deu lua,
bona nos deu boa. Às vezes, fica a nasalidade na vogal. Leones, leões. Canes, cães. Houve um período na história, durante a formação da nossa língua, em que aconteceu o enfraquecimento do N entre vogais. Esse fenômeno já se completou, ele já está concluído. A língua se estabilizou no seu estado atual. Isso não causa mais novas mudanças. A tendência da perda do N durou um tempo, causou seus resultados, mexeu na pronúncia de várias palavras e, então, foi parando. A língua se assentou num novo estado e se estabilizou. Se hoje chegarem novas palavras no português com um N entre vogais, a gente não elimina mais o N. As palavras que chegaram ao português depois daquele período inicial de formação, em que o N intervocálico se perdia, mantiveram o N. Por isso, palavras que estavam no português desde a sua formação, que eram usadas no latim popular e que as pessoas continuaram usando naturalmente desde a formação da língua, como o verbo sonare, certo? Que é fazer um som, essa palavra se tornou soar. O N se perdeu. Ou também corona e coronare, né, nos deram coroa e coroar. Só que uma palavra mais recente, como telefonar, se manteve assim. Não se tornou telefoar, né? Então, coronar deu coroar, mas telefonar é telefonar mesmo, não é telefoar. Ou seja, o português não elimina mais o N intervocálico e, por isso, não poderia influenciar outras línguas a fazer isso. Num cenário hipotético, se falantes de português influenciassem uma língua como japonês, a gente poderia passar vários termos para eles, a gente poderia influenciar os japoneses a apoiar consoantes soltas em final de sílaba num i em vez de u. Por exemplo, os brasileiros pronunciam Facebook como Facebook, mas os japoneses dizem Facebook. Ou seja, a gente usa um i de apoio, eles usam u. A gente poderia, num cenário hipotético, influenciar os japoneses a dizer buki, em vez de buko. Essa seria uma influência possível, porque é algo ainda produtivo, é algo que a gente faz em português. Qualquer palavra que a gente pega que acaba em determinadas consoantes, a gente coloca um i depois, né? Um personagem como Sonic, a gente chama ele de Sonic, com i no final, né? E por aí vai. Então, essa é uma coisa produtiva ainda na língua portuguesa e a gente teria como transferir isso para outras línguas se a gente tivesse essa influência sobre elas. Mas a gente certamente não faria com que os japoneses deixassem o N entre vogais, transformando o verbo hanasu em hasu, por exemplo, já que o próprio português não faz isso. Já fez no passado, mas não faz mais. Ou seja, uma língua hoje poderia perder o N entre vogais por influência do português? Não, porque esse é um processo já concluído, que não é mais produtivo. Sendo assim, o português não tem mais como transmitir esse fenômeno para outra língua. Da mesma maneira, o espanhol, na sua formação, transformou a sequência it em ch, transformando oito em ocho. Contudo, depois desse estágio inicial de formação da língua, o próprio espanhol parou de fazer essa transformação. Por isso, as palavras que foram entrando na língua depois, como deleitar, afeitar, essa última quer dizer barbear, não são delechar e afechar, são deleitar e afeitar mesmo. Diferente do que aconteceu com oito, que se tornou ocho, e também temos o caso de mucho, por aí vai. E o espanhol já não fazia mais essa mudança, mesmo antes de os europeus começarem a navegar para o continente americano. Sendo assim, essa não era mais uma influência que se pudesse transmitir. Não tinha como isso influenciar o sotaque nordestino, nem nada do tipo, não. Então, se nem o espanhol faz mais essa alteração em novas palavras, por que há brasileiros que aplicam isso no seu falar em palavras como afoito, que nem existem em espanhol, dizendo assim, que menino afoito, ou, numa palatalização mais leve, que menino afoito, ou seja, afoito, afoito, no lugar de afoito. Então, por que isso acontece em casos assim? Simples, é porque isso não vem do espanhol. É um desenvolvimento interno, nosso, que aconteceu aqui. E aí, ficou claro?
Bem, pessoal, se tiverem gostado do vídeo de hoje, deixem o seu gostei e se inscrevam no canal. Compartilhem também o vídeo com outras pessoas que poderiam gostar e não se esqueçam de passar na página da Insider e usar o cupom GLOSSONAUTA. Até mais, pessoal! A gente se vê no próximo vídeo.